Então, neste momento, aqueles que se sentirem confortáveis, que possam fechar os olhos físicos e elevando os nossos pensamentos, voltando nossos olhos espirituais para o alto, buscando nosso querido Mestre Jesus, aquele que nos ensinou a prosseguir conforme a mensagem nos trazida hoje, sempre em frente, em busca do nosso futuro, enxergando a vida, a felicidade que está muito além daquilo que enxergamos. Querido Deus, te agradecemos imensamente, Pai, pela oportunidade da vida, pela saúde, pela família, por todos aqueles que têm colocado em nossos caminhos para os nossos aprendizados. Que nós possamos buscar dentro dos ensinamentos do Teu Filho Jesus o caminho que necessitamos para chegar até Ti. Que nós possamos buscar nos ensinamentos que Ele nos deixou os recursos que necessitamos para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima, para a busca de fazer pelo nosso próximo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. E assim, Mestre Jesus, agradecido imensamente pela oportunidade de estarmos aqui na casa de Sebastião Marte, que todos os mentores amigos, mentores de todos os grupos de atividade desta casa possam nessa noite nos acompanhar o nosso irmão Nelson na sua preleção de hoje, intuindo da melhor forma, trazendo para nós as palavras para que nós possamos compreender mais um pouco dos ensinamentos de Jesus. E assim agradecemos e pedimos a Ti, querido Mestre, querido Deus, e Sebastião Marte, o patrono desta casa, a permissão para darmos início às atividades da noite de hoje. Que assim seja. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, como para nós é sempre um prazer muito grande estar na casa de Sebastião Marte, nós pedimos e esperamos que todos os amigos espirituais, nossos mentores, nos auxiliem e nos intuam da melhor forma possível para que todos nós possamos sair daqui mais curiosos, pelo menos, do que venham a ser as misérias humanas, que é o capítulo da noite de hoje. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz causa das misérias humanas. Para entender um pouco sobre isso, que a gente está vendo muita coisa acontecendo no nosso planeta, a gente tem que entender primeiro as escalas que existem dos planetas, dos mundos. Por exemplo, no nosso sistema solar, a Terra é o único planeta no nosso sistema solar que tem seres humanos. Se você olha para um lado, olha para o outro, existem planetas. Por enquanto, os homens ainda não descobriram seres humanos em outros planetas no nosso sistema solar. Então, a classificação segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, são divididos em 5 escalas. Primeiro, os mundos primitivos, que nós já passamos. Mundo de expiação e provas, é o que nós estamos. Mundo de regeneração, é o que nós vamos mudar para ele. A própria Terra vai virar, vai se transformar num planeta de regeneração. Nos mundos ditosos, que é acima de regeneração, e depois desse, celestes ou divinos. São 5 escalas que dentro do Evangelho são colocadas. Nós estamos no segundo lugar, estamos lutando para o terceiro. Então, nessa situação, no planeta de expiação e prova, o mal ainda predomina muito, ainda vai durar muito tempo. Então muita gente não sabe ainda por que eu sofro tantas misérias humanas. Nós vemos todos os dias muita coisa ruim acontecendo no planeta, mas tem coisa boa também. Só que o que vende mais? O que a mídia, o jornal, a televisão, a internet vende mais? Coisas ruins. Não falam das coisas boas que acontecem no planeta. Por exemplo, quem não conhece, que tiver curiosidade de ver, os capacetes brancos na Síria.
são jovens de 18 anos, os mais velhos têm 18 anos. Coloca aquele capacete de obra na cabeça, fica esperando a bomba cair. Quando a bomba cai naqueles prédios da Síria, derruba tudo, eles correm lá com a maquinha improvisada e vai tentar ver quem está vivo, quem que eles conseguem ajudar. Jovens voluntários na Síria, no meio da guerra. Então, de onde vêm essas almas? De onde vêm esses espíritos iluminados para trazer esperança num campo de batalha, onde a bomba cai o dia inteiro, noite inteira, gente toda espedaçada, eles estão ali para ajudar quem precisar. Então são coisas como essa, como também outras coisas boas. Fraternidade Sem Fronteiras, no nosso irmão Wagner Moura, que começou alguns anos atrás. Conta-nos ele, Wagner Moura, que ele tinha 12 anos apenas, 12 anos, e os pais se separaram. E ele começou a sair pela rua chorando, sem destino, um menino de 12 anos chorando na rua, desesperado. Meus pais separaram, coisa de criança, não é normal. Como é que vai ser minha vida? Com quem que eu vou ficar? Meu pai separou da minha mãe, aquelas coisas. E ele chorando na rua, conta-nos ele, está isso no YouTube, que ouviu uma voz bem clara: por que você está chorando? Por que você não chora pelas pessoas pobres que estão sofrendo na África, as crianças abandonadas, as crianças órfãs, as famílias desamparadas que não têm água, não têm comida? Por que você não chora por eles? Olha o que o menino de 12 anos ouviu. Aí ele procurou, não viu nada. Começou a ficar na cabeça dele aquela ideia, né? Alguém está me querendo dizer alguma coisa. E foi crescendo e não saía da cabeça dele aquela vontade de conhecer a África, de fazer alguma coisa. Já ficando mais velho, se casou e não saía da cabeça dele: ó, você tem que fazer alguma coisa na África. Ele é de Campo Grande, montou lá uma instituição social para cuidar, numa favela bem próxima lá de Campo Grande, das crianças abandonadas, das famílias abandonadas, mas ficava na cabeça dele o tempo todo: você tem que ir para a África, o seu negócio na África. Até que ele conseguiu, de repente, ele conta, é muito interessante, ele e o irmão falaram: vamos montar uma empresa? Vamos. A primeira viagem vai ser para a África. E ele, pronto, está aí o recado. E conseguiu fazer a primeira creche lá, com 70 crianças órfãs na África. Hoje, 2023, ele já tem 5 países. Milhares de crianças que são abandonadas, que a África tem sempre conflito de tribos, uns matando os outros por etnia, por vaidade, por egoísmo, por barbárie mesmo. E ele está lá, no meio da confusão, junto com muita gente, ajudando, muitos voluntários. Então são coisas boas que acontecem no planeta, mas que são pouco divulgadas. Porque, como nós dizemos aqui no início, porque vem demais. Notícia ruim, né? Notícia ruim corre igual fogo. Mas as coisas boas a gente tem que valorizar também. E por que nós estamos aqui? Porque nós viajamos durante alguns milênios de outros planetas. Já vimos isso, já falamos também sobre isso no livro A Caminho da Luz. Explica muito bem como você, da onde nós viemos, de outras esferas, viemos parar aqui para resgatar passados delituosos em outras esferas, em outros planetas também. E viemos para essa Terra Escola, que é o nosso planeta abençoado azul, muito bonito, que tem muita coisa para a gente aprender. E como ele é um planeta de expiação e provas, não é um planeta de felicidade plena, tem muito sofrimento. Então quando as pessoas não sabem, não procuram, não leem, não estudam, e as religiões infelizmente não avisam que a vida não acaba, que a vida continua, muita gente procura a morte. Hoje mesmo eu estava na fisioterapia, deitado, ouvi do lado um cara conversando com um enfermeiro lá: casei, segunda vez, minha esposa tem 3 filhos, 2 usuários de droga, ela está em depressão, está querendo se matar, tem que correr para casa, que já me ligaram que ela está querendo se matar a segunda vez. Hoje, de manhã, sim. O cara trabalha, a mulher trabalha, mas 2 filhos usuários de drogas, a mãe, no desespero, tenta o suicídio. Hoje. Então, quantas pessoas não estão sofrendo isso? Quantas pessoas não estão informando? Olha, não adianta você se matar, a vida não vai acabar. Quantas religiões explicam isso com clareza? Quantas? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, explica muito claro tudo isso que a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje, que já passamos também. Direitinho como é que a gente passa a perceber: olha só como é que eles sabiam disso há muitos anos atrás, e agora
que está chegando mais claramente para as pessoas por causa do quê? Da internet. Então diz assim, Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece os caminhos da vida. A crise moral e a decadência da nossa época provém, em grande parte, de se ter o espírito humano imobilizado durante muito tempo. É necessário arrancá-lo da inércia, às rotinas seculares, levá-lo a grandes altitudes, sem perder de vista as bases sólidas que lhe veio oferecer uma ciência engrandecida e renovada. Esta ciência do amanhã, trabalhamos em construí-la. Quer dizer, estava no início do Espiritismo. Isso aqui foi escrito em 1908. Parece que ele está falando hoje com a gente. Ela nos fornecerá um critério indispensável, os meios de verificação e de comparação, sem os quais o pensamento, entregue a si mesmo, estará sempre em risco de se desvairar. O que a gente está vendo hoje aí? Um monte de gente sofrendo psicologicamente, depressões que não terminam. E a gente fica... Muita gente corre no centro e procura ajuda. E aquelas pessoas que não procuram, que se escondem, que preferem faz uma besteira. Pessoas que não têm conhecimento. Por quê? A fragilidade, a ineficiência das religiões até hoje trouxe esse estado que nós estamos. Porque como nós falamos aqui, o mundo hoje, 60% do planeta é católico. Quantos por cento são espíritas? No Brasil, 4%. No Brasil, 4%. Então, que explica claramente, olha, não adianta você se matar não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Quem fala isso? São os espíritas. Tem algumas religiões que falam assim, olha, se você for bom, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se não aceitar, você vai para o inferno. E vai ficar lá esperando o julgamento. Aí você pergunta para o fulano que falou isso, o que vai ficar esperando aonde? Aí não, isso aí eu não posso explicar, tem que perguntar para o pastor. Tem que falar. Se tem alguma coisa que vai ficar esperando essa coisa, que a gente sabe que é espírito, para eles não falam o que é, em algum lugar, aonde? Onde vai ficar esperando? Então essas coisas claras que a doutrina traz para a gente tem que sair e falar quando as pessoas vem a pessoa em sofrimento, ô fulano, por que você está assim? Não, porque estou desanimado, não quero mais viver. Calma, a vida não acaba não. Nós tivemos no 8º Congresso Espírita agora do Distrito Federal, uma maravilha. Quem não pôde ver, entre lá no YouTube, na página da Federação Espírita do DF, e veja lá quantas coisas bonitas, quantas coisas interessantes, para a gente aprender um pouquinho mais. Vários testemunhos dos próprios palestrantes, de situações dificílimas que eles viveram. E a gente tem que aprender, tem que abrir o coração. Olha, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero saber como é, que funciona. E cada dia tem coisas novas. E o planeta precisa da gente, que tem esse pouquinho de conhecimento. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, temos uma capacidade imensa de ajudar as pessoas. Porque nós sabemos um pouquinho. Pelo menos a gente sabe que não vai morrer. Não vou morrer e vou para algum lugar. E isso aqui é interessante. Temos também, por exemplo, o planeta. A gente pensa, só tem coisa ruim. No presídio, a gente só vê o que no presídio? Preso. No hospital, só vê doente. Se a Terra é um planeta de expiação e prova e é uma escola e tem muito sofrimento, nós vamos ver a maioria, infelizmente, sofrendo. Mas tem as partes que a gente tem que entender. Por que eu sofro? Por que disso? Por que daquilo? Aí a doutrina vem nos explicar, olha, como você não está aqui a primeira vez, não é a primeira vez que você está encarnando, tem várias encarnações que a gente vem cometendo os mesmos erros e vai tentando aprender, fazer o quê? Menos erros possíveis nas outras encarnações. Nós sabemos na própria história do Chico Xavier que nos conta que é uma coisa que a gente às vezes, poxa, como é que pode uma coisa dessa? Um menininho que o Chico Xavier atendia numa favela, ele não tinha os dois braços. E o que aconteceu? Chico Xavier, vem aqui que o menino está com infecção muito grande nas pernas. E a gente não sabe o que fazer, ele já não tem os dois braços, o menininho de 7 anos não tem os dois braços. Aí o Chico chegou lá para levar a cesta básica, viu o quadro do menino cheio de ferida,
começou a chorar, foi para a janela do barraco. O Emmanuel se aproximou, falou: por que você está chorando? Ah, porque esse menininho, coitado, a família já numa miséria danada. O menino já não tem os 2 braços, agora com a ferida, o médico falou que vai ter que amputar as 2 pernas. Já pensou? Aí o Emmanuel falou: sim, isso mesmo. Vou lhe contar a história desse menino. Esse menino, nas últimas 10 encarnações, se suicidou. 10, não foi uma só não. 10 últimas encarnações ele se suicidou. E o que aconteceu? Nessa agora, ele já descobriu através dos coleguinhas que tem um rio aqui perto, e com as 2 perninhas, que ele não tem os braços, ele ia pular no rio e ia se suicidar de novo, a 11ª vez. Para ele não cometer esse suicídio pela 11ª vez, ele vai ficar sem as 2 pernas sim. É ruim? Deus é que está querendo o mal dele? Ou a misericórdia divina está falando assim: olha, para você não aumentar o seu problema, vai ficar sem as 2 pernas? Sim. É uma misericórdia divina, ajudando aquele espírito a não falhar de novo. Como essas histórias, tem várias outras histórias que a gente conhece da nossa vida e dos livros que mostram como isso funciona. Por exemplo, um colega de trabalho, há muitos anos atrás, setor comercial sul, era alcoólatra. Uns 35 anos atrás, mais ou menos. E a gente vivia sempre escondendo ele. O chefe: cadê o fulano? Não chegou? Calma aí, a gente vai buscar ele. Estava lá nos cantos do setor comercial, bebendo com aquelas pessoas lá, que às vezes usam até drogas também. Fugia, sumia. Não conseguia se segurar. Um colega de trabalho nosso. Nós tínhamos 20 e poucos anos, ele também. Não conseguia. Às vezes achávamos ele na fazenda em Unaí, lá no Alambique, às vezes em Paracatu, às vezes em Formosa. Ia buscar ele. Fulano estava lá jogado. Alcoólatra. Aí a gente: puxa vida, o cara é tão novo, casado, pai de família, não consegue lutar contra o alcoolismo. Aí a gente traz o trabalho mediúnico. Olha, aqui está o nome do fulano, tal. Pede ajuda para ele, porque ele precisa de ajuda. As misérias da vida, né? Por que ele está sofrendo tanto? Aí foi colocada a história dele. Na época da escravidão ainda aqui do Brasil, alguns séculos atrás, ele era um senhor, dono de engenho, dono de uma fazenda produtora de pinga, de cachaça, tinha vários alambiques. Pegou 3 escravos bebendo pinga escondido de noite. Abria a torneirinha lá, tomava pinguinha de dormir, só para dormir legal. Só por isso. Ele pegou esses 3 escravos bebendo a pinga do alambique dele escondido. Ele pegou os capatazes e mandou jogar os 3 dentro da piscina de cachaça. Eles morreram afogados. Os 3 espíritos que morreram afogados na pinga que ele havia jogado naquela época não perdoavam ele agora, 300, 400 anos depois. Então as causas das misérias humanas são assim. Nada é por acaso. Nada. Ah, fulano está sofrendo tanto. Calma, não se revolte, não fique chateado com Deus que alguma coisa aquele fulano fez. E fez. E nós fizemos. A expiação é isso. Expiar o que você fez. O que é a prova? A prova, igual o nosso amigo, do que o Chico Xavier contou, ele ia ser testado de novo na prova de... O suicídio havia vontade, mas ele não tinha que ter aquela vontade de pular no rio. E ele estava com vontade, quer dizer, perdeu a prova, caiu de novo. E as pessoas ficam desesperadas. Aí procura o hospital, procura o médico, procura isso, procura aquilo. Outro dia a gente estava aqui na porta, foi engraçado. Cheguei primeiro, abri a porta, estava sozinho. Encostou um carro, com motorista e tudo. Aí eu falei: eita, chegando alguém importante aí. Desceu uma senhora, muito bem vestida, mas num cheiro insuportável. Mas a gente não pode falar nada. Ela falou: olha, eu sou crente. Não acredito nesse negócio de espiritismo. Mas eu estou 1 mês sem tomar banho, porque tem uns espíritos lá no meu banheiro, lá da minha casa, que não deixam eu entrar lá. Olha só a situação. Não quero ser espírito. Eu falei: não tem problema não, só não precisa ser espírito. Mas eu queria fazer um trabalho aqui para esse espírito sair lá de casa. Eu falei: beleza. A gente sempre manda: vamos lá, procura a Cristina. Não sei se ela chegou a atender essa senhora. Procura a Cristina, um atendimento fraterno, assim. Vai lhe atender, vai lhe ajudar.
Então, está acontecendo esse tipo de coisa em tudo que é lugar, em tudo que é país, não só aqui. E essa doutrina consoladora que é o Espiritismo nos ajuda a entender, olha, não é nada. O Espírito existe mesmo. Não precisa ficar com medo. Não vão fazer nada com a gente. Conversa, estuda, doutrina, e consegue, às vezes, tirar, às vezes não. Né? Às vezes demora alguns séculos para tirar aquele espírito daquela situação, mas às vezes você consegue sucesso. Então, no livro Céu e Inferno também, tem uma história também interessante. No final do livro Céu e Inferno, no finalzinho, tem lá vários casos, várias histórias de espíritos que morreram e por que eles passavam por aquele tipo de coisa. Também um caso lá chamado Max, ou Mendigo. Está lá o título, Max, o Mendigo. Esse Max vivia da caridade alheia, dormia todo dia no relento, numa árvore. Quando chovia muito, alguém convidava ele, dorme lá no curral, ou dorme lá no estábulo, lá para você não tomar chuva. Ele vivia assim. Com 40 anos, ele ficou paralítico. Imagina uma pessoa, já é um mendigo, né, um morador de rua, sem ter onde morar, ficar sem poder andar. Mesmo assim, não conseguiu ninguém para ajudá-lo. Ficou mais 50 anos assim. Quer dizer, tinha 40, aos 40 ele ficou paralítico, morreu com 90 anos, vivendo da caridade alheia. Um arrastava para cá, o outro arrastava para lá, mas ninguém levava para casa. Ela falava, coitado dele. Aí vem a história, a espiritualidade é maravilhosa. Olha quem é o fulano, ele mesmo que conta. Olha, eu vim aqui dar meu testemunho e falar por que aconteceu isso. Eu era um rei que explorava muita gente. Na Baviera francesa ainda, no ano de 1850, abusava de muita gente. Pegava os mendigos de rua, pegava o dinheiro deles. Você pensou? O cara era um rei, não precisava de dinheiro, ainda pegava o dinheiro dos mendigos. Agora pode ir embora, pegava tudo deles, agora pode ir embora, tem demais. Aí, reencarna numa situação dessa, está pagando o que ele fez. É justo, não é injusto. Ele ficou só 150 anos esperando o perdão daqueles mendigos que ele pegava o dinheiro. Você me perdoa? Não, me perdoa. Aí, um por um, às vezes um amolecia, outro não. Até que chegou o número X, falou assim, agora você vai reencarnar. Agora você tem condição de reencarnar. Vai reencarnar como mendigo. Mas esperou o perdão da maioria para ele poder voltar. E que ele fala de muito bonito, ele falando que ele estava no desespero danado, não aguentava mais, vendo as pessoas sofrendo, com fome, com sede, e sempre gritando, ele não conseguia dormir. Imagina, 150 anos sem dormir, o pessoal gritando na orelha dele, miserável, você me explorava, você fazia isso comigo. Ele não dormia. E ele fez uma prece um dia, que é muito bonita a história. Meu Deus, tende compaixão de mim. Quando vai terminar esse sofrimento? Nesse momento que ele fez essa prece sentida, que a gente já falou que a prece não é falar um monte de coisa junto, leva 40 Ave Maria, 40 Pai Nosso, tá tudo beleza. Não é isso. A prece é um sentimento sincero. Ele falou, meu Deus, me ajuda. Quando isso vai terminar? E ele ouviu uma voz. Falou para ele assim, quando quiseres. Que bacana. Depois de 150 anos. É preciso o arrependimento. É preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhares outrora. Pedir-lhes que te intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável a Deus. Olha que bonito. Então não adianta ele se arrepender, não. Tem que pedir para os outros, você me perdoa. E ele ficou nessa aqui, 150 anos fazendo isso. Depois que ele fez a prece e recebeu a dica, se arrependa e pede para eles pedir por você. Que a prece deles, depois que te perdoarem, tem mais efeito do que a sua lá em cima. Justo? Não é justo? É. 150 anos. Então, quando a gente vê as misérias por aí, pessoas sofrendo aqui, sofrendo ali, perdi o emprego, fiz isso, fiz aquilo. Calma.
Ah, mas a espiritualidade, por que ele não conta que eu fui? Não quero saber não. Não quero saber não. Vai ter muita surpresa, na maioria das vezes. Não é muito agradável não. Com licença, vou tomar um pouquinho d'água. Então, meus irmãos, as obras na doutrina espírita que a gente sabe e lê são sempre instrutivas e ajudam a gente a entender por que tanta miséria no planeta. Porque senão as pessoas ficam piradas, não entendem, não aceita. Não aceita. Por exemplo, falando do livro novamente, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, falando agora sobre o destino, a passagem também, uma das passagens, que o livro é fantástico. Fala assim, em resumo, o melhor meio de conseguirmos uma morte suave e tranquila é viver dignamente, com simplicidade e sobriedade. É viver uma vida sem vícios nem fraquezas, desapegando-se antecipadamente de tudo que nos liga à matéria. Aí que está difícil. Idealizando a nossa existência, povoando-a de pensamentos elevados e ações nobres. Sucede o mesmo com as condições boas ou ruins da vida, além do túmulo. Quer dizer, não adianta, você tem que ser bonzinho, porque você tem que ver para melhorar a vida aqui. Não, a gente tem que viver pensando na vida que a gente vai ter do lado de lá. A gente acabou de falar aqui. Se esse rei, que a gente contou a história da Baviera Francesa, soubesse que ele ia passar isso no plano espiritual, ele ia fazer isso com os mendigos? Nunca, nunca. Vou falar, rapaz, cuidado que você está fazendo aí, porque você vai pagar, você vai resgatar na pele o que você está fazendo. Muita gente não sabe disso. E a gente vê um monte de injustiça por aí acontecendo, mundo afora. Está vendo constantemente um monte de coisa acontecendo. Porque as pessoas não sabem que a vida continua. As pessoas não treinaram isso. Nós não fomos treinados para isso. A gente aprende na escola matemáticas, português, física, geografia, um monte de coisa, mas não aprende como é viver bem. Como é que você é ser um homem de bem? Para não sofrer nessa e na outra vida. Como é que é esse milagre? Quem explica isso? O ensino religioso que tem nas escolas é muito frágil. Não explica isso. Como é que você tem que se comportar para você ser uma pessoa que não vai sofrer nem aqui, nem quando passar dessa para melhor? Então, são fragilidades do mundo, de expiação e provas. Essas misérias que a gente vê é inerente ao nosso estágio evolutivo. Nós estamos nesse estágio. Estamos no mesmo barco. E quando Jesus diz, não ficará nenhuma ovelha desgarrada. Então, até converter todo mundo a entender que a vida não acaba, que a vida continua, que a gente vai resgatar o que a gente faz, de bom e de ruim, vai demorar um bocadinho. Então, não se apresse. A gente precisa, olha, a regeneração está chegando aí, vai ano tal. Calma, que até regenerar 8 bilhões de pessoas que tem no planeta hoje, aproximadamente, vai demorar um bocadinho. Porque a gente está vendo toda hora, não? A gente não cansa de ver pessoas sempre pedindo ajuda. Fulano, me ajuda. Calma. O que você está precisando? Precisa de comida? Isso aqui? Então tá bom. Ou você já se inscreveu no CRAS? Né? Quem conhece o CRAS? Centro Regional de Assistência Social? Não. Por que você não foi lá? Não sei. Pega a sua identidade, seu CPF, vai lá, se inscreve. Você vai ganhar uma cesta básica, vai ganhar prato cheio, você vai ter direito a ter uma vida digna. Mas as pessoas não querem. Preferem ficar nos cantos, preferem ficar pedindo. Então, tem ajuda do governo também para ajudar essas pessoas a sair dessa condição de rua. Mas muitos não querem. Então tem coisas boas acontecendo, mas as pessoas preferem ficar paradas. Igual diz aqui, fica estagnada, não quero nada não, me deixa, que eu me viro sozinho. E assim a gente vai vivendo e ouvindo muita coisa. Porque Deus é injusto. Deus não me ajudou. Outras coisas que a pessoa sofre, ficar presa ao passado, não é? Muita gente fica presa no passado, esquece do fulano. Até o Haroldo contou uma história muito engraçada lá no dia do congresso. Disse que a senhora, ele sabia que ela já era viúva,
Ele lavou as alianças. Eu falei, mas você é uma viúva? Sou. Há quantos anos? Há 50 anos. E a senhora ainda usa aliança? Uso. Que aquele feliz, eu não perdoo ele. Ele não podia ter feito isso comigo. Olha só. A pessoa usando aliança de casada já. E não perdoava o marido. Não esquecia o que ele tinha feito com ela. A presa ainda. Coisas que já passaram 50 anos. Então tem até uma história dos monges, engraçada. Uma lenda, né? Que sempre eles falam historinhas interessantes para a gente aprender. No fundo tem uma história interessante. 2 monges estavam na frente de um rio muito violento, a correnteza muito forte. Tinha uma jovem querendo com o olhar atravessar o rio, mas não sabia nadar. E os monges, como já foram ensinados, eles não podem tocar em mulher. Não pode. Aí, um deles pegou a menina, colocou no ombro, nadou, levou, colocou do outro lado do rio. 2 horas depois que eles já tinham atravessado, o outro monge falou assim: fulano, você viu o que você fez? Ele, vi o quê? Você pegou uma mulher, você encostou na mulher, colocou no seu ombro. Ele falou, mas eu já larguei ela lá 2 horas, você está com ela até agora na cabeça, não larga. Olha o ensinamento. Por que você está pensando nela ainda? Eu já fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Você está pensando nela ainda. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. Por que eu estou preso no passado? Porque o fulano fez isso, que não sei o quê, que meu pai me batia, minha mãe me batia de toalha. Passou, acabou. Para que ficar remoendo o passado? Remoer o passado não é sofrido 2 vezes? É, sofri 2 vezes. Mas as pessoas ficam ali tentando se agarrar, não, porque eu faço isso porque fizeram isso comigo. Outra coisa que foi dita também lá no congresso, muito interessante, já pela Ana Teresa, muito boa palestrante também, psicóloga. Ela falou assim: ó, ninguém salva ninguém. Ah, que legal. Ninguém salva ninguém. Ah, porque eu reencarnei para ajudar meu filho, para ajudar meu marido, para ajudar não sei o quê. Não, você reencarnou para ajudar a você mesmo. Porque nós nascemos sozinhos, vamos desencarnar sozinhos. Com as nossas contas. O que você fez? Ah, eu não fazia isso assim porque eu estava cuidando do fulano. Não, isso não vai ser desculpa. Não vai ter essa desculpa. Você vai ter que voltar para fazer o que você tem que fazer por você. É isso. Então, se as pessoas passarem a entender mais que nós precisamos resgatar o que a gente fez de errado aqui, sem sofrimento, lembrando, olha, isso aí vai passar. Isso vai passar. É difícil a gente falar para um colega, por exemplo, um grande irmão nosso, onde está para perder o pé, fazendo uma cirurgia, tirou o tendão, muito difícil, está com a hemorragia grande, e fala para ele assim: ó, fulano, calma, isso vai passar. É difícil, mas vai passar. É isso que a gente tem que ter fé. Vai perder o pé? Ah, perdeu o pé. Perdeu. Mas a alma é eterna. Ah, por que eu perdi o pé? Não interessa, não queira saber por quê. Porque tudo isso não é de graça, não foi por acaso. Não é por acaso que acontecem essas coisas com a gente. A gente tem que ter esse entendimento, essa clareza, esse sentimento: olha, meu Deus, eu estou perdendo o pé agora, perdendo a mão ou o braço, mas eu estou vivo ainda. Eu tenho a minha consciência tranquila que eu estou fazendo o melhor de mim. Que na próxima encarnação, quem sabe eu venho, não preciso mais perder o pé, vou perder só um dedinho. Não é? Quantas e quantas pessoas não foram vítimas nossas de outras vidas? Tem a história do Carrasco, por exemplo, na época da França. Ele era tão ruim, ele gostava de passar uma chave na cabeça dos outros, que a roupa que ele usava para fazer esse ato não desgrudou do perispírito dele. Ele não conseguia tirar essa roupa, ficava ali suja de sangue, aquelas correntes, ele não conseguia mudar de roupa em espírito, estava impregnado de tanto ódio, de tanta maldade. Mas, como misericórdia divina é eterna, um dia ele vai conseguir tirar, vai conseguir se libertar. Quando a gente vê misérias falando, a gente ouviu um dia desse na nossa sala do Lar dos Velhinhos, um depoimento muito interessante de uma pessoa pedinte de rua, que ele falou assim, desencarnado: olha, o que mais dói, o
que mais dói da gente estar na rua é a indiferença. Eu sentava na porta da igreja, na porta do templo, na porta de centro, e isso ia para cá, ia para lá. O pessoal vinha, assistia o culto, cantava, orava, chorava, saía e não olhava para mim. Não é de graça que ele está ali nessa situação, mas olha o recado para nós. Quantos de nós não faz isso no trânsito? Quando chega o menininho lá vendendo, você aperta o botãozinho, o vidro, não quero nem ver, estou fora. Mas a gente não faz isso? Faz. Então um espírito que sofreu, que era pedinte na rua, veio contar, olha para mim. Só dá uma boa noite, um bom dia, olha, hoje eu não tenho, mas amanhã eu passo aqui. Só isso. Ele queria só isso. Ele, olha, o frio, a fome, as dores, andar descalço no asfalto quente, não doía tanto como a indiferença das pessoas. Isso é o puxão da orelha da gente. O Espírito veio contar isso. Coisa simples, né? Mas a gente vê isso direto a gente vê isso. E a gente tem que lembrar desses recados que vêm da espiritualidade. Olha, por que chegou para mim, chegou no grupo, para a gente divulgar, falar para as outras pessoas. Todos nós cometemos isso, todos nós fazemos isso, mas temos que mudar, aprender a se desprender, ajudar quem a gente puder. Ah, não posso fazer nada, não posso dar dinheiro nenhum. Uma palavra, um sorriso. Tem um bazar aqui da Cristina, né? Da Cristina, não. Vocês não, a gente fala da Cristina aqui, ela que toma a frente, tem a sopa fraterna também, tem um monte de coisa, tem um lado velhinho. Trabalho não falta. Tem muita coisa para se fazer aqui do Sebastião Martins. Então vamos nos voluntariar. Olha, o que eu posso fazer? Ah, não sei fazer nada. Sabe sorrir? Sei. Então fica aqui na porta rindo. Chega alguém assim, boa noite, bom dia. Só isso, pronto. Tá bom, já está fazendo alguma coisa. Que o Cauê pegava a gente pelo braço, vamos lá, Nelson, vamos lá. E levava no carro, vamos lá nos lados velhinhos ver como é que é. E levava a gente. Então a gente está precisando disso hoje em dia, de voluntário, de pessoas de todos os lugares, inclusive do Brasil todo, que isso aqui está no YouTube agora, está passando aí embaixo aí, ó, as letrinhas, passa aqui embaixo, olha. Ajude, a nossa obra ajude sim, porque a gente precisa de ajuda. Nós temos um convênio com o governo, mas não é suficiente. A gente está sempre precisando de ajuda e precisa das pessoas que frequentam, ó, o que eu posso fazer? Onde é que é? O que a gente pode ajudar? Eu não posso, mas eu conheço alguém que pode. Eu conheço uma conexão com alguém que tem muito poder, que pode ajudar a gente. E vamos, nós temos um projeto imenso para fazer no lado velhinho lá, mas precisa de ajuda. E quem que ajuda? São as pessoas aqui, que se tocam, que, poxa vida, eu posso fazer alguma coisa. E a gente vai conseguir fazer, porque nós somos filhos de Deus. E nada é por acaso, não é à toa que nós estamos aqui. E nós vamos conseguir, porque nós somos pessoas, somos irmãos. Ah, mas eu não sou irmão do fulano, não. Tem espírito que fala isso. Não, eu sou irmão, não. É sim, meu irmão. Não sou, não. É, você é meu irmão. Ele não aceita que é irmão de jeito nenhum. Mas somos. E assim, a gente vai devagarinho, fazendo a terra mudar de expiação e provas para a regeneração. Que também não vai ser um sonho, não. Vai ter muita dificuldade, ainda vai ter gente encarnada, que vai ser de carne ainda, de osso. Depois de muitos séculos vai mudar. Mas nessa transformação que a gente está vivendo agora, a gente tem que dar o nosso melhor. Para não ficar sofrendo, como muitos espíritos estão sofrendo ainda. Demorando séculos e séculos para reencarnar, porque as suas vítimas não perdoaram eles. E isso que é difícil. As pessoas pensam 7 séculos, 6 séculos sem perdoar o outro. Não perdoam. Não vai voltar, vai ficar lá no plano espiritual. Aí quando vem a mudança, para onde você vai? Para outro planeta, porque esse aqui já mudou de faixa, você vai ter que ir para outro. Ah, mas eu queria. Não, agora você não pode mais, é igual a aula. O que muda? O aluno que não passa de ano, ou a escola toda falou: peraí, fulano não passou de ano, vamos esperar ele. Não, a escola vai embora, as turmas continuam passando. Quem reprovou, fica. Assim vai ser. Não tem como ser diferente. A escala evolutiva é assim. E a gente olhando aqui também, esse caso também interessante, o menininho, era outro caso, chamava-se Marcel, de 8 anos, também está no céu e inferno, todo tetraplégico. Ele era tão torto, os ossos dele se entortaram tanto, que a perna dele dava uma volta no pescoço. Imagina a cena.
uma perna dava volta no pescoço do menino de 8 anos no hospital. E ele aqui encarnado. E era um amor de menino. Ele era consciente. Falava, ouvia, mas não mexia nada. Só a cabeça e a voz. Nunca reclamou. Aí fala, mas como é que pode uma criança nascer assim? Era outro rei também, que não soube usar o poder, fez muitas coisas ruins que não vale também nem a pena dela falar, que no tempo não dá. E esse demorou 3 séculos e meio para a turma perdoar ele. 3 séculos e meio. Aí estava o menininho deitado aqui no hospital, coitado também. Um rei, mas isso já foi na Itália, na Lombardia, na Itália. E ele fala o seguinte, olha, à noite esse menino é tão bonzinho que ele fala assim, doutor, me dá um remédio, porque de noite eu gemo muito, sinto muita dor, eu não quero acordar os outros pacientes aqui do hospital, você pode me dar um remédio para me dormir? Todo, era um anjo, mas nada de graça. Isso para a gente entender, o livro fala assim, ó, os casos estão aqui para você entender, nada é por acaso, as misérias humanas são só o resgate nosso, para a gente aprender. E para terminar aqui, uma frase muito interessante de simplesmente Mahatma Gandhi, que fala assim: tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformarão no seu próprio destino. Mahatma Gandhi. Então, meus irmãos, essa pequena mensagem que a gente tinha para falar que as misérias do humano existem, mas nada de graça, nós somos eternos e o sofrimento não é eterno, só a nossa vida que é. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Então, agradecemos, querido Deus, por mais esta oportunidade de aprendizado. Queremos te pedir, Pai, misericórdia para todos aqueles que passam por essas misérias humanas. E que cada um de nós que tenha a oportunidade de receber os esclarecimentos a respeito da vida aqui na Terra, dessa bela oportunidade que recebemos para que possamos nos preparar para uma vida futura, que nós possamos aprender a estender a nossa mão, abrir o nosso coração para auxiliar aqueles que se encontram passando pelas necessidades da carência econômica, da carência na saúde, da carência emocional. Pedimos que os nossos mentores possam nos auxiliar neste momento, sendo portadores do amor de Jesus, trazendo até nós os fluidos que necessitamos para o refazimento físico, refazimento espiritual e emocional de cada um de nós, que nós possamos sentir a presença desses mentores ao nosso lado, nos abraçando, nos acolhendo, fazendo com que tenhamos a certeza de que nunca estamos sós. Que nessa noite nossos familiares, em cada lugar em que se encontrem, possam ser também, receber o benefício que aqui está sendo transmitido na noite para cada um de nós. E que nós possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui voltamos.
chegamos. Te agradecemos mais uma vez, querido Deus, querido Jesus, querido Sebastião Marte, por nos acolher nesta casa de amor. Que assim seja, graças a Deus.